sou Rodrigo Apolinário, sou estrategista de carreiras e negócios, faço parte da equipe Ampecom, da Economia de Comunhão no Brasil, e eu estou aqui com o Alexandre Caixeta, que é CEO da empresa de créditos Empresta Bem Melhor, uma empresa de economia de comunhão, e a gente vai conversar um pouco. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Rodrigo. Me conta um pouco, qual a contribuição que a economia de comunhão dá para o desenvolvimento do seu negócio? Bom, primeiro que eu entendi que a minha vocação enquanto cristão era... Eu sempre quis fazer o bem. Eu sempre tive essa ansiedade interna de fazer o bem, de construir e de ajudar as pessoas. E um dia eu entendi que, até numa fala da minha mãe, que não existe caridade maior do que dar emprego, gerar emprego digno para as pessoas. E fiz isso aí o meu mote, a minha vocação. E tentei construir e venho tentando construir uma empresa que valoriza muito isso, que valoriza a dignificar as pessoas no trabalho e no serviço que aquele trabalho presta. Então, a gente criou, e foi muito interessante isso, que um dia reunindo todo o nosso corpo gerencial para fazer um trabalho sobre gestão, sobre propósitos, diretrizes estratégicas, e emergiu desse trabalho que o propósito da nossa empresa era servir as pessoas através de soluções financeiras. E quando essa palavra servir as pessoas, ela veio muito forte, veio em negrito, o serviço. Então, a gente entende que na nossa empresa a gente consegue praticar a economia de comunhão porque a gente pratica o serviço uns aos outros. E esse serviço reflete no cliente, oferecendo para o nosso cliente, a pessoa que necessita crédito, desbancarizada, muitas vezes sem crédito, sem capacidade, a gente oferece uma solução financeira que atende a necessidade dela de maneira justa, de maneira transparente, de maneira idônea, e faz com que esse serviço que a gente se presta a fazê-lo, também percorra dentro da organização, no trabalho no dia a dia entre as pessoas, no trabalho em equipe, na transparência, no cuidar um do outro, na ajuda mútua. Então a gente pratica esse espírito da economia de comunhão no cotidiano, em toda a empresa, com este propósito do servir. Pensando na jornada como empreendedor, a gente sabe que ser empreendedor é um corre-corre imenso. Em algum momento da sua vida, você já pensou em deixar de ser empreendedor e já viveu algum tipo de transformação nesse aspecto? Como é que essa veia empreendedora pulsa dentro de você? A gente nem se percebe por que a gente é empreendedor. A gente empreende porque acho que é vocação. A gente é quase que meio que natural. A gente vislumbrar as oportunidades onde os outros não enxergam, ver oportunidades e agir em cima daquelas oportunidades. Porque a diferença, o empreendedor é aquele que enxerga a oportunidade e atua, e age, e executa. Então isso é meio que natural, é meio que instintivo de um empreendedor, é meio que... lógico que tem situações de dificuldade que às vezes te desanimam, mas a resiliência e o propósito maior te faz seguir adiante, né? Então, assim, não é fácil ser um empreendedor, você tem que fazer escolhas, muitas vezes, e sobretudo quando a gente quer empreender de uma maneira ética, de uma maneira justa, de uma maneira solidária, você tem que fazer escolhas, e às vezes de não tomar atalhos, né, de praticar aquilo que se acredita, e muitas vezes em detrimento de um benefício no curto prazo, por um bem maior, por um motivo maior. Agora, Alexandre, conta para mim, por exemplo, você lembra de algum relato específico que você já viveu na sua empresa, que você pudesse compartilhar conosco, de alguma experiência que você viveu valores da economia de comunhão concretamente, tais como, sei lá, reciprocidade, fraternidade, coerência, interdependência, que fez diferença naquele momento? Sim, são várias as oportunidades que a gente observa, várias situações. Na nossa empresa a gente tem um programa chamado Hábitos de Sucesso. E ele é muito interessante porque ele é baseado em 2 pilares, num propósito do trabalho, de um dia de cada vez você executar algo a mais no seu trabalho, e ao mesmo tempo no propósito de fazer algo fora de si. Então, diariamente a gente se propõe a uma tarefa nova e fazer algo para alguém. Então, na segunda-feira a gente pratica o dia da gratidão. Na terça-feira, o dia de ensinar alguém algo novo. Na quarta-feira é o dia de praticar, fazer diferença na vida de alguém.
Na quinta-feira é o dia da solidariedade. E assim, um dia após o outro, a gente provoca na nossa equipe um sair de si em prol do outro. Uma cultura mesmo. Uma cultura. Se torna uma cultura de servir, uma cultura de contribuir, uma cultura de também de fazer algo a mais, também de inovar. De comunhão. De comunhão. E é interessante que esse propósito, esse programa, a gente dedica 3% do lucro de cada operação nossa, de cada loja de crédito, 3% para o lucro social, que deve ser revertido por aquela loja, por uma comunidade daquela operação, daquela loja, daquela comunidade, onde todos os funcionários têm que participar. Então faz com que a empresa contribua, mas que também o funcionário, o colaborador, também põe a mão na massa e pratica também. Então essa comunhão, ela vai e ela volta. Então, essa economia circular da reciprocidade, a empresa faz a parte dela, o funcionário acredita naquilo, investe naquilo, pratica aquilo gera um clima, um ambiente de trabalho muito mais fraterno, né? E um bem para a comunidade, uma satisfação para as pessoas, uma satisfação para o bem comum. Alexandre Caixeta, CEO da Empresta Bem Melhor, muito obrigado pela sua participação. Vamos levar a economia de comunhão para frente. Tamo junto. Tamo junto.